a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Hoje estamos completando o nosso estudo do Evangelho de São Lucas e já estamos com o coração mais preparado para as festividades do Natal. Para bem celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse período de estudo, nós tivemos a oportunidade de praticar, ou pelo menos aprender a praticar em nossas vidas, o que nos ensina o Evangelho de São Lucas. Eu recomendo que você volte a ver esses vídeos de vez em quando para reforçar o aprendizado de como viver segundo a vontade de Deus, seguindo o seu Evangelho. Antes de começar este último capítulo, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo do Evangelho de São Lucas. Que ele também nos ajude a estar com nossos corações sempre preparados para continuar conhecendo o Jesus que vamos celebrar nesse Natal e seguir fielmente a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezem comigo. Renuncio a toda distração que possa me fazer desistir de ver este vídeo até o final, ouvir a palavra de Deus, entendê-la e praticá-la em minha vida. Assim seja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que você curta, dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do Sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou o Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudo as Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Criei o Sistema de Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. O capítulo 24 de São Lucas é o grandioso encerramento do Evangelho, relatando o evento que é o coração da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Esse capítulo nos leva desde a descoberta do túmulo vazio pelas mulheres, passando pela aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús, até a manifestação do ressuscitado aos apóstolos em Jerusalém. Por fim, Lucas encerra com a ascensão de Jesus, que sela sua vitória sobre a morte e abre o caminho para o envio do Espírito Santo. Esse capítulo é um hino de esperança e de alegria, nos recordando que em Cristo a morte não tem a última palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galiléia:
O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra, depois retirou-se para casa, admirado do que acontecera. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se havia dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles, e aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que estavam com ele. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. A aparição aos discípulos. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então, ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado.
Ele tomou e comeu à vista de todos. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos pela força do alto. Depois os levou a Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição de Jesus é o ponto central de nossa fé. São Paulo nos diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. A vitória de Cristo sobre a morte não é apenas um evento histórico, mas uma realidade que transforma nossas vidas hoje. Esse capítulo nos convida a experimentar a alegria da ressurreição e a reconhecer que Jesus está vivo e presente em nosso meio. O capítulo começa com as mulheres indo ao túmulo, ainda de madrugada, para levar perfumes ao corpo de Jesus. Mas, ao chegarem, encontram o túmulo vazio e são surpreendidas por dois anjos que anunciam: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Esse anúncio ecoa ao longo dos séculos, proclamando a vitória de Cristo sobre a morte e a certeza de que ele vive. No caminho de Emaús, vemos Jesus aproximar-se dos dois discípulos desanimados. Eles não reconhecem o Senhor até que ele explica as Escrituras e parte o pão. Essa cena nos ensina que Jesus caminha conosco, especialmente nos momentos de dúvidas e desânimos, e que ele se revela na palavra e na Eucaristia. Mais tarde, Jesus aparece aos apóstolos em Jerusalém, mostrando as mãos e os pés marcados pela crucificação. Ele lhes dá a paz e confirma a realidade da sua ressurreição. Esse encontro transforma os discípulos medrosos em testemunhas corajosas, prontos para anunciar o Evangelho a todas as nações. O capítulo termina com a ascensão de Jesus ao céu. Ele não se afasta de nós, mas inaugura uma nova presença através do Espírito Santo. Ele estará sempre conosco. A ascensão é também um convite à missão, pois os apóstolos são enviados a pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os povos. O que esse capítulo 24 nos ensina para a nossa vida hoje? Primeiramente, somos chamados a viver com a certeza da presença viva de Jesus. Ele ressuscitou e caminha conosco em todas as situações. Assim como os discípulos de Emaús, precisamos abrir os nossos olhos para reconhecê-lo na palavra, na Eucaristia e na comunidade. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo nos convida à alegria e à esperança. Muitas vezes enfrentamos dificuldades que parecem nos paralisar, mas a Páscoa nos lembra que a morte nunca tem a última palavra. Em Cristo, a vitória é sempre do amor e da vida. Por fim, assim como os apóstolos, somos chamados a ser testemunhas da ressurreição. Jesus nos envia ao mundo para levarmos a boa nova do seu amor
e para proclamarmos o perdão e a misericórdia de Deus. Nossa missão é viver de forma que os outros possam ver em nós os frutos da vida nova em Cristo. Esse último capítulo do Evangelho de Lucas é um convite a vivermos como discípulos da ressurreição. Que possamos reconhecer Jesus vivo em nossas vidas, confiar na sua vida, na sua vitória e sermos testemunhas fiéis da sua ressurreição. Que esta mensagem transforme nossas vidas e nos impulsione a levar a esperança da Páscoa ao mundo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero imensamente agradecer a você que acompanhou os vídeos diários desse estudo do Evangelho e desejo a você e família um Feliz Natal na paz do Senhor. Amanhã teremos o vídeo do dia de Natal. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.